Que coisa. Cara, a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Vou começar, hein? É uma delícia. Beleza? Tá, aqui, né? Não vou tirar o pé do lugar. Tem um desenho aqui no chão por o pé. A gente não viu que está sendo gravado, né? Não. Foi. Alô, amigos do O Carreteiro e da revista Transporte Mundial. Sou Marcos Vilela, editor da revista Transporte Mundial. Estou aqui com meu colega João Geraldo, editor do O Carreteiro. A ideia hoje dessa live é falar sobre frete. A gente está acompanhando, né, pela mídia que existe uma PL sendo discutida no Congresso Nacional para se criar uma tabela de frete mínimo, e o governo federal também editou a medida provisória 832, também incumbindo a Agência Nacional de Transporte Terrestre a criação de uma tabela de frete mínimo. O CAD, que é um órgão do governo que cuida da concorrência, sugere a criação de uma tabela de referência. Estamos aqui com José Augusto Dantas, especialista no assunto, criador do aplicativo Lucrei no Frete, para a gente discutir qual é a melhor forma de se ter um frete justo para os transportadores autônomos e pequenos transportadores, porque os grandes, eles já têm consultorias para isso, já têm muita experiência com isso. José Augusto, a gente estava até conversando um pouco antes sobre a questão que se calcula muito frete por quilômetro rodado, mas isso não é suficiente. Existe também o frete fixo, custo fixo, né? Explica um pouco para a gente sobre então, isso. Vilela, o que acontece é o seguinte: qualquer frete que é remunerado apenas por quilômetro rodado, duas coisas vão acontecer. Ele vai distorcer em alguma ponta, ou seja, no tiro curto, nas viagens curtas ele vai distorcer, ou ele vai distorcer no tiro longo. Normalmente ele distorce. Se você cobrar o que você deveria cobrar no tiro curto, ele vai tornar inviável as viagens mais longas. Certo. Torna inviável as viagens mais longas. E precisa entender o seguinte: existem dois componentes que formam o frete. Um Certo. componente ele é custeado em custo fixo. Certo. E outro em custo variável. Quando você paga por quilômetro rodado, você está pagando somente o custo variável e você está esquecendo o custo fixo. Não é possível você custear em custo fixo, o custo fixo em km. A gente precisa entender o seguinte: por exemplo, um pequeno transportador que tem 2 caminhões e ele tem lá o motorista dele, o motorista ele paga R$ 2.500 de salário para o motorista, é uma suposição, e ele tem mais R$ 2.500 salários de encargos, então ele tem um total de R$ 5.000. Quanto custa esse motorista por quilômetro? Certo. Ninguém consegue entender, ninguém consegue responder. Por quê? Porque, primeiro, esse motorista pode rodar 15 mil quilômetros no mês, no outro ele pode rodar 12, no outro ele pode rodar 18, então varia. Agora, quanto custa o salário de 5 mil por mês, quanto custa o salário desse motorista por dia? Aí fica fácil de saber. Então, assim, o custo fixo, ele precisa ser calculado em tempo. Pode ser em dia, pode ser em fração de dia, então cada fração de 12 horas, cada fração de 6 horas, mas ele precisa ser custeado em tempo. E no caso do autônomo, mesmo que ele não tenha... é só ele o caminhão, ele tem que ter um salário para ele. Ele tem que ter um salário e ele é importantíssimo que ele tenha o salário dele e que ele tenha os encargos, ou seja, que ele pague o INSS dele, que ele pague, se possível, um convênio médico, que ele tenha isso. É fundamental para isso. Ele não pode chegar no final do mês e não ter salário. Então, para a formação de quanto custa para ele rodar, ele precisa ter o salário dele. Augusto, a gente tem visto aí, desde a primeira edição da revista Carreteiro, em 1970, em julho, já tratava dessa questão do frete, que nenhum motorista, no caso, a maioria, creio, era autônoma, ele não fazia conta. Hoje, 48 anos depois, o motorista continua não fazendo conta ainda. Como é que você vê isso? Você acha que o motorista, ele tem condição hoje de fazer uma conta como essa que você acabou de falar, que o empresário tem que fazer para ele saber o quanto que... Não, João Geraldo, não. Porque, por exemplo, nós vamos falar especificamente uma das coisas que eu ouço demais e que eu faço a pergunta e que ninguém sabe responder. Quanto custa para você sair com a sua carreta de 3 eixos e o seu cavalo mecânico toco de São Paulo e a Recife? Quanto você gasta de pneu? Quem sabe responder? E como a pessoa faz Quem sabe? Cálculo? Então pense o seguinte, eu tenho um valor
Desses 18, vamos dizer que esses pneus custam 18 mil reais. R$1.000 cada um, ok? Eu tenho 18 mil reais aqui. Eu tenho a primeira recapagem dele, custa 500. Então eu tenho a primeira recapagem dele, vezes 500, eu tenho mais 9 mil. E tem uma terceira, a segunda recapagem dele, custa mais 9 mil. Então eu tenho 18 mil, mais 9 mil, mais 9 mil. Eu tenho um universo de 36 mil reais, correto? Quanto roda antes de fazer o primeiro o recap? 100 mil quilômetros. Quanto roda depois que fizer o segundo recap? 60 mil quilômetros. Quanto roda depois que fizer o segundo recap? 40 mil quilômetros. Então são total de 200 mil quilômetros, certo? 100 mais 60 mais 40. Esse valor aqui eu divido por 200 mil, eu sei quanto custa o KM rodado de pneu. De pneu. Agora, quem consegue fazer isso aí no dia a dia? O ideal é uma tabela. O ideal, então, eu entendo que precisa ter uma tabela de referência, sim. Agora, uma tabela de referência, o que é uma tabela de referência? O que nós vamos usar como referência, João? O que nós vamos usar como referência, Vilela? O que a gente pode usar como referência? Só existe uma coisa que é universal. O custo. O custo é universal. Por quê? O custo que eu tenho para sair de São Paulo e ir Recife é o mesmo custo que eu tenho para voltar de Recife para São Paulo. Por quê? Porque a quilometragem é a mesma. A previsão de tempo de viagem é a mesma. Então, quando você conhece o custo de alguma coisa, você tem condição de colocar margem nisso aí para que cubra as suas despesas e ainda sobre no final. E essa tabela aí, ela privilegiaria, por exemplo, duas carretas com a mesma composição de eixos, mas uma carreta nova e uma mais antiga. Então, a antiga gasta mais, demora mais tempo. João, como é que fica isso? O importante assim, você tem, por exemplo, você tem aplicativos que conseguem fazer isso aí e você consegue entender, porque cada caminhão é um caso, né? Uma coisa, por exemplo, é uma Scania T113 95 com uma carreta Facchini 97. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é você pegar um veículo novo, que seja Volvo, que seja Scania, que seja o que for, com uma carreta nova. Por quê? Porque os componentes do custo são diferentes. Então, por exemplo, a remuneração pelo capital é um dos custos fixos. Uma coisa é a remuneração pelo capital de um veículo que custa 500 mil reais. Outra coisa é a remuneração pelo capital de um veículo que custa 150 mil reais. É diferente. Mas o custo nós podemos fazer pela média, João. Pela média. Pela média. Então, o que é a média? Um veículo com 5 anos de uso, um veículo comumente usado pela grande maioria, e esse serve como referência. E aí o motorista, tendo essa referência, ele sabe que o veículo dele, dependendo, lógico, que um veículo mais novo, ele se presta a levar cargas mais valiosas, cargas mais que normalmente são melhores, o frete é melhor, e o que tem um veículo pior, fretes que são piores. Mas o que não pode é ser abaixo de um custo médio. Não pode. Então, por exemplo, se o custo médio para fazer São Paulo-Recife custa 9 mil, esse cara que está indo por 7... ele está dando tiro no pé. Ele está fazendo a mesma coisa de comprar em cartão de crédito para completar o salário e pagar o mínimo. Compre cartão de crédito para pagar. Chega uma hora que virou uma bola tão grande que ele não consegue mais controlar. Então, nesse caso, o que se precisa fazer é essa tabela de referência, né? Ter essa tabela. De valor mínimo. E valorizar a tabela. Porque não adianta nada você fazer uma tabela e não ser respeitar a tabela. E aceitar o mas respeitar quem? Quem paga o frete? Não. Quem tem que fazer respeitar é quem recebe o frete. Ou eu estou errado? Certo. Porque assim, se o meu trabalho vale 10 mil e querem me pagar 7, cabe a mim chegar e falar, eu não vou carregar por 7. E quando todo mundo fizer a mesma coisa, aí sim você passa a ter um valor melhor de frete. Que é o que não acontece hoje, né? Faz leilão de frete. Exatamente. Você já citou um pouco disso, mas vamos, para ficar bem claro, quais são os itens que o transportador precisa saber do custos variáveis, que às vezes esquece, então, e depois a gente fala dos custos fixos. Vamos falar então, primeiro vamos entender o seguinte, que é uma coisa que eu acho que precisa ser e que é um mistério para todo mundo. Primeira coisa, o que é custo e o que é despesa? Vamos entender o primeiro, o que é custo e o que é despesa. Custo, ele está ligado à produção de um bem ou serviço. Sem custo eu não consigo prestar o serviço ou fabricar o bem. Como assim? Vamos pensar no caminhão. Eu consigo fazer transporte sem o caminhão? Não. Então,
Caminhão é custo. é custo. Caminhão é custo. Eu consigo prestar serviço sem o salário do motorista? Não. Não. Salário do motorista é custo. Eu consigo prestar o serviço de São Paulo a Recife sem o salário do ajudante? Não. Consigo. Porque eu consigo prestar o serviço. Eu não preciso do ajudante para levar o caminhão, porque o negócio do transporte, o que é? É sair, é sair do ponto A e ir no ponto B. Entendi. Isso aí, então, o que está ligado a sair do ponto A e ir ao ponto B é custo. O que dá suporte a essa produção do bem e serviço é custo, é o que está ligado à produção. E despesa é aquilo que dá suporte. Então, por exemplo, eu consigo prestar um serviço de transporte sem o motorista almoçar? Consigo, porque se ele vai dali a Guarulhos, eu consigo, eu não preciso de almoço. Então, o almoço é despesa, ele dá suporte à produção do bem e serviço. O ajudante, ele dá suporte à produção do bem e serviço. O uso do celular dá suporte. Já o diesel, ele entra como custo. Ele entra como custo. Por quê? Porque ele compõe, sem diesel eu não vou em lugar nenhum. Mas ele é um custo sim, variável. Então, aí a gente já entendeu o que é custo e o que é despesa. Agora sim, vamos entender. Tem duas grandezas no custo. Custo fixo e custo variável. Mas aí como é que eu sei o que é custo fixo e o que é custo variável? É o que todo mundo pergunta. Para o caminhão, aquilo que continuar existindo é custo fixo. Então, eu paro o caminhão durante uma semana. Eu continuo pagando o salário do motorista? Continua. Então é custo fixo. Eu continuo tendo a remuneração sobre o capital que eu empatei? Continuo. É custo fixo. Eu continuo tendo um valor de reposição do veículo? Vou pedir intervalo só para a gente falar o que é remuneração do capital. Vamos supor, você comprou um caminhão de R$500 mil. Se você pegar esses R$500 mil e colocar numa aplicação anual e ele te render R$10 mil, você pode escolher entre pegar e comprar um caminhão e trabalhar para ganhar mais do que esses R$10 mil, ou deixar na poupança e ganhar esses R$10 mil só com rendimento e ficar em casa. Então, remuneração de capital é remunerar o dinheiro que você investiu no caminhão, em vez de você ter deixado aquele dinheiro parado na caderneta de poupança ou qualquer outro investimento. E isso entra como custo fixo. Isso entra como custo fixo. Aquele dinheiro poderia estar na Exato. O que acontece? Normalmente se usa a tabela Price, que é 12% ao ano, mais 1%. Então, precisa receber esse dinheiro. Então, essas coisas que continuam existindo... Então, por exemplo, eu tenho que continuar pagando IPVA? Tenho que continuar pagando IPVA. Agora, óleo diesel, caminhão parado, eu gasto de óleo diesel? Então é variável. Pneu, eu gasto pneu? Não, então é variável. Entenderam a diferença entre uma coisa e outra? Não é difícil de separar. Não é difícil. É só pensar. Parei o caminhão, continuo pagando, é custo fixo. Parei o caminhão, deixa de existir, aí sim é custo variável. E o que você diria para os autônomos, os que fazem conta e os que não fazem? Procure fazer conta, porque senão não vai virar o negócio. João, eu digo sempre o seguinte: o cara perdeu o emprego, ele resolve que ele vai fazer marmitex. E ele vende, ele conseguiu uma empresa lá perto da casa dele que compra 100 marmitex para o pessoal que tá na obra. Quanto custa cada marmitex? Não sei. Como é que você vai vender? Sim. Você precisa saber quanto custa, colocar uma margem suficiente para que sobre, cubra as despesas e sobre para você poder colocar o custo. O custo, quanto você vai vender. Se você não consegue fazer isso, João, como é que você vai saber se você está ganhando ou perdendo? Por quê? Geralmente perde quando faz isso. Geralmente perde. Perde. Se você chega lá no destino e olha no bolso e não tem um tostão dentro do bolso, cadê o dinheiro? Lógico que perdeu. E essa é uma realidade que está aí nas estradas que a gente tem visto. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa realmente é ter essa tabela. Essa tabela de referência que, no meu entendimento, precisa ser custo, porque ele é universal. Não adianta nós falarmos, porque lógico que precisa-se muito mais de carreta de São Paulo para Recife do que de Recife para São Paulo. Então, é justo que remunere melhor de São Paulo a Recife e menor de Recife, mas nela não dá para ser abaixo do custo. E precisa entender o seguinte, gente, que é importantíssimo. Tá. Se eu vou com 35% de margem de São Paulo a Recife e volto com 15%, na ida e volta eu tive 25%. Sim. Eu tive 25%. Então eu estou dentro do positivo. O importante que eu digo sempre é trabalhar conhecendo o seu custo e trabalhar com margem para que sobre dinheiro. Senão você paga para transportar. Que é o caso da depreciação do veículo, né? Que às vezes a pessoa
compra um caminhão, mas ela não consegue fazer uma reserva para trocar esse caminhão por outro mais novo, né? Fala um pouco sobre isso. O que precisa ser feito é entender, é ter um projeto de troca de caminhão, de substituição para o caminhão. Primeiro, quanto mais novo o caminhão, mais econômico é o caminhão, mais seguro é o caminhão, rende melhor na Mais viagem rápido, o caminhão, né? então, porque tem melhor rendimento na viagem, na ida e na volta, frete, né? mais fácil conseguir frete e mais fácil você consegue vender esse veículo depois de um período de tempo. Então, o que eu preciso entender, e isso é básico, é entender o seguinte: quanto eu preciso de diferença, Marcos Vilela, para trocar? O meu caminhão vale 100 mil, um caminhão que eu vou trocar vale 250 mil, qual a diferença? 150 mil. Então, eu preciso pegar esses 150 mil, dividir por um período, pode ser 5 anos, 6 anos, 7 anos, entender quanto eu preciso ter por dia para que ele possa fazer a composição de custo fixo e ele isso entra saiba. na tabela de custo fixo. E ele saiba. Então, eu preciso todo dia que eu saio de manhã do meu caminhão, o meu frete, eu preciso pegar R$150 e colocar R$150 no banco para eu poder trocar o veículo lá na frente. Tá. Mas aí a gente ouve, mas não dá para fazer isso aí, não sobra. Tem que fazer sobrar. Não, você tem que aceitar um frete que dê para cobrir esse valor, João. Se você aceita o frete negativo, não vai. E o que acontece? Porque eu digo sempre, quando você começa a trabalhar com frete negativo, a primeira coisa que você sacrifica, o que é? A manutenção do veículo. É a primeira coisa que você sacrifica. Não, eu não vou fazer agora o ajuste do freio agora. E aí começa o perigo. Só que o caminhão, o começa a ficar desgaste não perigoso. para, né? E o perigo, Vilela, o perigo, por quê? Porque acontece acidente, porque o cara não cuidou do que ele tinha que cuidar. Né? É básico que mantenha a manutenção do veículo em dia para que você possa ter segurança. Você não pode deixar de manutenção de freio. Você não pode deixar de manutenção de motor para você parar no meio do caminho com uma carga valiosa em cima. Certo. E a questão também que a gente estava falando antes aqui, sobre a questão do pedágio, né? Agora os estados já 3 estados já regularam, né, do eixo suspenso, né? São Paulo, inclusive. Agora, o que acontece, por exemplo, de quem é essa conta do pedágio? Gente, a gente precisa entender, e muitas vezes eu ouço as pessoas falando, quando você fala em custo, quando você fala em despesa, a primeira coisa é isso, pedágio. Pedágio não é nem custo nem despesa. Mas como pedágio não é nem custo nem despesa? Pedágio é obrigação do embarcador pagar. Está na lei. Existe uma lei de 2002 que diz... Não está na conta do transportador. Não. O embarcador tem que pagar o pedágio e a pessoa que está prestando o serviço, seja transportadora pequena, seja autônomo, seja transportadora grande, ela precisa receber e precisa usar esse dinheiro para pagar o pedágio realmente. Compor frete e falar assim, ó, o frete de 13 mil, tiro 3 mil de pedágio. Então o frete não é de 13 mil. Isso acontece muito. Mas não pode acontecer, não pode permitir, porque se a lei manda fazer alguma coisa e a lei nos obriga, quanto cidadão, a fazer alguma coisa, eu também tenho que exigir que o Estado faça com que a lei seja cumprida. Então, no caso... Agora precisa denunciar. Mas quem fiscaliza isso? Então, peraí, a NTT. A NTT. No NTT caso que a gente está vendo agora... Tem que fazer. No caso que a gente está vendo agora, que os autônomos, os caminhoneiros, conseguiram que o governo aceite, os governos estaduais aceitem regular a questão do eixo suspenso. Né? Se os caminhoneiros brigaram por isso, é porque eles que estão pagando essa conta. Só que esse benefício, na verdade, está indo para o embarcador. Então, vamos entender uma coisa. Que é o que ele o eixo, total do mas frete. vamos entender o seguinte. Eu, pelo menos, entendo isso. Eixo suspenso, caminhão vazio. Sim. Ou com caminhão abaixo da capacidade de carga. Sim, ele tem então, que estar de acordo com os eixos. Ou ele está com carga abaixo da capacidade, ou ele está vazio. Então, vazio, caminhoneiro tem que pagar o pedágio que ele vai rodar. Aí ele tem embarcador, não. Não, ele está vazio. Então, ele tem que pagar. Vazio. Não tem embarcador. Vazio não tem embarcador para pagar. Não, okay? tem razão. Agora, se ele está com carga abaixo do peso e ele está podendo levantar o eixo, e às vezes acontece. Por exemplo, você carrega lá uma carga de tubo de alumínio, tubos de 12 metros com meio metro de diâmetro. Você vai colocar isso num sider, vai colocar num veículo carga seca. Você coloca esses tubos, você pode remontar alguma coisa em cima? Não pode, porque o tubo é de alumínio.
o cara tem que pagar a lotação. Entendeu? Mas só tem 4 mil quilos numa carreta. Mas é lotação. Você lotou minha carreta, eu não posso pôr nada em cima disso. Então tem o transportador, o autônomo, ele tem que cobrar o valor da lotação da carreta dele. Como é o valor da carreta para eu ir de um ponto A ao ponto B. Ponto. Não dá para pensar diferente disso. Porque é carga. Então, o que eu digo sempre essa coisa também de cobrar, de pagar por tonelada embarcada, não é justo. Eu não vejo com justiça porque dessa tem forma. carga que ela é leve e tem volume. Não, e pensa bem comigo. Vamos pensar. Quando você fala num cavalo trucado e numa carreta de 3 eixos, nós estamos falando num veículo de 6 eixos que leva o dobro do que leva um truque. Certo. Porém, o custo do truque não é metade do custo da carreta. Certo. Entendeu? Então, assim, você pode ter uma carreta e você pode ter o custo do truque. O preço da tonelada embarcada no truque é mais... Quanto maior o veículo, menor o preço da tonelada embarcada. Né? Mais barato fica a tonelada. Agora, o cara que não pode e não tem carga suficiente para pagar a lotação de uma carreta, ele tem que pagar o justo para o truque. Ele não pode chegar e falar, não, mas eu estou pagando uma carreta 27, eu pago R$1.000, por exemplo, para facilitar o cálculo. Eu pago R$1.000 por tonelada dele e eu estou pagando 27. Você vai levar 13, eu vou pagar 13 mil para você. A conta é outra, então. A conta é outra. A conta é outra. Precisa entender quanto custa realmente um truque para ir do ponto A ao ponto B e ele pagar o custo mais uma margem. E não é metade do que dá uma carreta de 6 eixos no total. O que você acha? Já aconteceu de a gente receber perguntas aqui na redação e a seguinte pergunta. Eu estou querendo comprar um caminhão, normalmente é quem não está no ramo ainda. Qual que é melhor eu comprar? Um caminhão trucado, né? Um 6x2, né? Ou comprar uma carreta de 3 eixos? E é uma resposta que tem muitas variáveis. Então, mas assim, eu fiz 2 contas que eu acho que é bacana e depois eu posso passar para vocês, mas já tem algum tempo, então possivelmente está distorcido. Isso saindo de Sorriso e indo para Santos. O que é mais vantajoso? Bitrem de 9, um bitrem de 7, uma Vanderleia de 3 eixos espaçado com um cavalo trucado, que não é 6x4, é 6x2. Um cavalo 8x2 com uma carreta de 3 eixos. O que é mais vantajoso? Em termos econômicos, naquela época o mais vantajoso, que sobrava lá, levando em conta tonelada embarcada, carreta de 3 eixos passados e a Vanderleia com um cavalo trucado. Certo. Por quê? O investimento é menor, o investimento inicial para comprar o caminhão é menor e assim, a diferença é pouca. E depois o cavalo 8x2, que tem muita transportadora que está usando hoje para puxar grão, com a carreta de 3 eixos. Bom, já está dando o nosso tempo aqui. João, você tem uma última pergunta? O Augusto gostaria de fazer uma finalização? Não, eu acho que... Eu só vou fazer aqui uma explanação. Eu acho que o que o Augusto falou aqui, eu acho que ajuda bastante, né? O importante é que qualquer transportador, principalmente o autônomo, ele se preocupe sempre em saber o que é o custo fixo, como você disse, né? Exatamente. E o que é o custo variável. Porque se não fizer isso aí, a gente sabe que o frete é a roda do transporte, né? O que paga tudo. Então, se o frete não está pagando, então é melhor mudar de ramo, né? O que eu digo sempre, eu gostaria de falar para você aí, caminhoneiro. Valorize o teu negócio. Você tem um valor inestimável para a economia do Brasil. O valor do caminhoneiro autônomo é inestimável para a economia brasileira. Vocês fazem rodar muito negócio pequenininho, que depende do frete do autônomo para poder subsistir. Então, valorize o seu negócio. Faça o seu negócio com que sobre o suficiente para poder você viver e que você tenha dignidade. E consiga continuar a fazer o seu dia a dia. Na melhoria do seu caminhão. Exatamente. Então, valorize o seu negócio, porque se você não valorizar o seu negócio, ninguém vai valorizar o seu negócio, não. E também porque o autônomo é o transportador que vai onde o grande não vai, né? Não, é o que eu estou falando. Ele é que faz pequenos negócios subsistirem. Exatamente. Subsistirem. Tem muito pequeno negócio que tem 2, 3 empregados que depende do autônomo para levar o produto dele até o ponto de venda.
Por quê? Porque não é transportadora grande e que cobra fortuna e que está acostumada a levar produto de alto valor, eletrônico, remédio, que vai levar esse tipo de carga. É o autônomo. Então, valorize o seu negócio, valorize o seu, faça com que você tenha valor naquilo que você faz. Gente, eu quero agradecer aí a audiência, ao pessoal que nos acompanha. E transporte tem que ser um aprendizado contínuo. A gente vai estar sempre trazendo algum especialista na área de transporte, as dúvidas sobre frete, sobre a gestão de transporte do veículo. Pode mandar perguntas para a gente, que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado. Eu me disponho. E agradecer a participação do José Augusto Dani. Eu que agradeço. Eu me disponho a ajudar vocês. Eu acho que é para o bem de uma nação inteira que nós estamos aqui. Né? Não é só pelo bem do transporte, é pelo bem de uma nação inteira que nós estamos aqui. Sim, porque está tudo conectado, né? Sem caminhão. O consumidor está conectado com o transporte, que está conectado com os fabricantes de produtos e alimentos. A gente viu agora. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Exatamente. Então, obrigado. Vamos lá, gente. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.